Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu queria gravar esse episódio dizendo: minha primeira semana na casa nova foi extremamente perfeita, mas infelizmente não foi. Foi estressante, foi barulhenta, foi de certa forma adulta e teve um gato que basicamente decidiu que a mudança era um reality show e ao mesmo tempo a casa da mãe Joana. Na terça-feira eu cheguei aqui em BH, quase não dormi porque eu acordei, era 3 da manhã e tinha dormido, era umas 2 da manhã, então dormi cerca de uma hora e pouca, mas fechei esse ciclo da casa de São Paulo. Eu voei cedo, era 6 da manhã, tava emocionalmente sensível, né, mas fisicamente acabada, porque eu não tinha dormido direito. Eu chego na casa nova pensando, agora é a nova fase, estilo, casa nova. Aí começa, né? A gente reparar a sujeira, a reparar em um tanto de detalhe que precisa ser resolvido, um tanto de coisa que precisa de fazer. Ainda bem que minha mãe tá aqui, tá me ajudando bastante com esse processo, porque hoje provavelmente ainda a casa estaria um caos, muita coisa pra fazer e não dá pra fazer tudo assim, principalmente sem ajuda, é difícil. Então com ela aqui, nossa, ajudou bastante. Ela, prática, foi resolvendo várias coisas, limpando vários cômodos. Então, com uma semana a gente conseguiu limpar toda a casa e colocar as coisas no lugar. Foi muito bom. Ela tá aqui, me ajudou bastante. Se eu tivesse sozinho, talvez eu estivesse sentado no chão, olhando para as paredes, pensando na vida. Porque olhando em posição fetal, vendo várias coisas pra fazer e tentando resolver, eu ia pegar pra fazer com certeza, mas é um processo que é estressante, né? E eu tinha que fazer calls, né? Eu tive que trabalhar nesse meio tempo, então atrás ali de uma câmera, eu sentindo que a casa estava me julgando de certa forma. Tinha caixa aberta, caixa pra resolver, coisas pra colocar no lugar, tudo vai se ajeitando, né? Mas no momento que a gente tá estressado, nesse momento de mudança, as coisas parecem que se intensificam, parece que você não consegue ver o progresso. Tava chovendo muito aqui, choveu praticamente a semana inteira, um chuvão forte. E o mato que tem aqui, que tem tipo uma mini quadra, tem várias áreas aqui com áreas verdes, né? Então o mato cresceu muito rápido. Então pensei assim, gente, vou comprar uma roçadeira, porque se eu for contratar alguém pra vir arrumar uma vez por semana, que é pelo jeito que ele cresce aqui, vai ficar muito caro, né? Eu achei melhor comprar uma roçadeira. E aí comprei, chegou, a gente já testamos hoje. É bem ensurdecedor. Eu achei bem barulhento. Eu com certeza usaria vários EPIs pra usar, mas o Homer foi na raça mesmo. Deixou a quadra aqui bem baixinha. Depois eu vim com uma vassoura de grama, não sei o nome agora, pra tirar a grama, o excesso, né, da grama de cima. Foi bem satisfatório ver que tá tudo na régua, né, digamos assim. Mas, nossa, a casa, principalmente dessa que a gente tá agora, tem muitos detalhes, sabe? Muita coisa pra fazer, muita manutenção. Então, a gente não percebe que tem tanta manutenção na hora que a gente tá fechando um contrato, por exemplo, ou que vai ter tanto trabalho, né? Aqui, para manter a limpeza, essas coisas, vai dar muito trabalho. Então, com certeza, eu vou precisar de ajuda, né? Contratar alguém de 15 em 15 dias para me ajudar a limpar aqui, algo nesse sentido. Porque você acorda e já tem um tanto de coisa para fazer, coisa nova para resolver, imprevisto. E eu descobri que eu, sinceramente, não consigo funcionar com poluição visual. Eu fico muito estressada com sabendo que as coisas estão bagunçadas, sabendo que tem coisa fora do lugar, tem caixa espalhada. Então parece que minha mente ela também fica espalhada, bagunçada, estressada. Eu sentava pra trabalhar e pensava assim, gente, aquela caixa ali tá me julgando, toda escancarada, aberta, precisando de ser resolvida. Aquele canto ali também precisa ser resolvido, o banheiro precisava de organizar, tinha muita coisa lá que tava do jeito que veio da mudança. Eu precisava de organizar o closet, que tava literalmente uma bagunça, as roupas nas malas ainda, faltando cabide, porque eu não tinha muito cabide lá na outra casa, e aqui não tem muito lugar no próprio closet, né, de colocar roupas dobradas, então basicamente tudo é pendurado. Então não tinha suficiente, né, para dobrar tudo e colocar tudo no lugar. Então, eu tive que improvisar algumas coisas, deixar algumas coisas na mala por um tempo e acaba que isso vai deixando sua cabeça mais desorganizada também. Então, eu senti isso, que cada cômodo que eu ia entrando, eles iam me julgando, tipo, você precisa de arrumar isso, aqui também precisa de arrumar, aqui também precisa. Então, minha mãe tava limpando, mas
A organização mesmo que eu faço em cada cômodo dos quartos, principalmente o quarto, as decorações do dentro de quarto, era só eu mesmo que tinha que fazer, né? Então essas coisas estavam dentro de caixas e, enfim, não tinha como ficar arrumando sem trabalhar. Então eu trabalhava com a sensação de que a casa estava o tempo todo me olhando. E ao mesmo tempo, é uma sensação de que é como se minha mãe estivesse trabalhando sozinha, sabe? Fazendo tudo sozinha, quando na verdade eu podia ajudar, mas é um horário super de noite ou super de manhã, que não dá pra parar, né? Por mais que a gente trabalhe em casa, não dá pra gente parar por muitas horas. Tem muitas coisas que a gente precisa de resolver, sentar e resolver, ou então as pessoas ficam te ligando o tempo todo. Ao mesmo tempo eu sentia isso, que ela tava fazendo tudo sozinha, sabe? Quando eu deveria fazer algumas coisas também. Mas enfim, bom que minha mãe, ela é compreensível e entende a gente, entende o momento que a gente tá passando e tá ajudando bastante aqui. Mas a casa não foi o problema. O problema maior foi o Heimer, meu gato. Ou melhor, a adaptação do Heimer. A gente chegou e pensou, vamos deixar ele explorar tudo, casa nova, aproveita, olha o gramado, olha a lateral da casa, olha o pomar, olha não sei o quê. Olha. A gente deixou ele, tipo assim, no mood o explorador. E talvez não tenha sido uma boa estratégia, porque a gente fez um churrasco aqui com minha irmã nesse primeiro dia. Foi bem gostoso, eu achei um açougue bem bom aqui perto. Mas só que a gente deixou ele meio que preso, né? Na parte de dentro da casa. Preso, entre aspas, né? Quando eu penso que não, minha mãe foi pra dentro pra pegar alguma coisa e viu que tinha uma gata no jardim lá. E ou seja, ele viu uma gata. E ali, minha filha, começou o filme. Isso foi na terça-feira. Minha mãe falou que na terça de noite ele miou muito, mas eu não ouvi. Acredito que é porque eu tava bem cansada, então não ouvi. Mas na quarta-feira foi histórico. Jesus me free. Ele miou o dia inteiro. Gente, e o Ryan, pra quem conhece, ele é super quietinho. Quase que você nem sabe que tem um gato na casa, de tão quietinho que ele é. Mas acredito que juntou tudo. Mudança, estresse, marcar território, várias coisas. E ele ficou o dia inteiro da quarta-feira miando super, super alto. Não era um miau, tipo, miau é um miau. Sabe aqueles miados que você escuta, parece que o gato tá acasalando? É tipo esses miados, assim, super, super alto. Eu já pensando que tá incomodando a vizinhança, né? E nossa, foi um miado assim, dramático, prolongado, com eco, várias entonações diferentes que ele nunca tinha feito, pra você ter noção. Parece que ele utilizou esse momento, e a casa também tá dando um pouco de eco, né? Parece que ele tá utilizando esse momento pra testar as cordas vocais dele. E eu acho que ele miou tudo que ele não miou em 1 ano e 6 meses de vida que ele tem. Se juntar todos os miados da existência dele, foi nessa quarta-feira. Eu fiquei assim, com dor de cabeça, sabe? De tanto barulho, muito barulho mesmo. Eu fiquei irritada ao mesmo tempo. E fiquei com dó dele também, porque, tipo, não sabia como ajudar ele, sabe? E fiquei ao mesmo tempo culpada por ficar irritada. E ele miava assim o tempo todo, o tempo todo. Sorte que nessa quarta-feira o Homer foi trabalhar fora, então ele não ouviu tanto, né? Porque senão ele também ia ficar estressado. Então na quarta-feira eu não podia nem olhar pra mim. Ele conseguia dormir tipo 2 minutos, ouvia algum barulho, tipo ou um cachorro latindo, um barulho lá de fora, qualquer barulho diferente, porque todos os barulhos vão ser diferentes, porque tá num lugar novo, e acordava e miava alto, miava de novo, ficava um tempão miando. Parecia que ele tava tipo anunciando, não, esse espaço é meu. Tipo assim, sabe? Querendo realmente marcar território. Quando ele conseguia dormir, eu fiz várias técnicas, né? Pesquisei bastante o que eu podia fazer. E aí eu diminuí o espaço que ele tinha disponível. Não deixei ele mais pela casa inteira. Coloquei ele só no meu closet. Porque o closet é um lugar que é mais afastado e que ele não consegue ouvir tantos barulhos lá de fora. Então eu coloquei ele lá pra ele conseguir dormir, porque querendo ou não ele tava com privação de sono também. Na terça-feira ele não conseguiu dormir, na quarta meia no dia inteiro. E na outra casa ele dormia, chegava 10 horas, ele dormia até umas 3, depois dava umas 6 horas e dormia até umas 8. Aí 8 horas ele começava a brincar, aí meia-noite ele voltava a dormir, acordava 5 horas da manhã. Então ele tinha uma rotina lá, e ou seja, essa rotina incluía dormir muito, coisa que ele não tava fazendo. Então ele tava com privação de sono, né? Então eu coloquei ele no closet temporariamente pra ele conseguir voltar aos eixos, digamos assim, ficar menos estressado, ter um ambiente seguro, que ele sabe que não vai acontecer nada, que não tem muitos barulhos que chegam até lá. Eu coloquei algumas músicas
de desestressar gato, coloquei ruído branco, coloquei tudo que você podia imaginar pra ele não escutar nada do lado de fora e conseguir dormir. E quando ele conseguia dormir, ele chegava a tremer, sabe? Dava muita dó. Ele tremia parecendo de estressado e ronronava e tremia, dormindo isso. Então foi bem complicado, sabe? Ao mesmo tempo parecia que ele tava dizendo que ele não reconhecia o lugar, ele precisava de adaptar, né? Ou seja, eu não imaginava que ia ser dessa forma. Na quinta-feira, ele acordou rouco. Vocês acreditam que ele acordou rouco? Eu nunca imaginei que eu escutaria um gato rouco. Ele estava rouco, a voz dele saía toda esquisita, e depois voltava normal, depois saía esquisita de novo. Ou seja, ele usufruiu de todas as cordas vocais que ele tinha pra mostrar que o território era dele. Mas isso não bastou, ele continuou miando, sabe? Mesmo rouco, ele miava, miava, miava. Isso na quinta-feira. Eu até fiquei pesquisando se o gato podia perder a voz e pode, tipo, diminuir assim a entonação. Então ele decidiu testar o limite dele. E o engraçado é que ele não está miando do jeito que ele miava antes. Baixinho, ou às vezes um miado mais fino. Agora ele só tá miando tipo altão e esses miados, não sei definir, sabe? Esse miado prolongado, com eco, com várias entonações diferentes. O bom é que ele tá comendo, tá bebendo, tá fazendo necessidades dele normalmente. Racionalmente, eu sabia que tava tudo bem. Ele tava estressado, né? Era nítido que ele tava estressado. E eu também tava estressada, eu também tava exausta. Ou seja, ele também tava. Então, adaptação de ambos os lados. E ninguém tava dormindo direito, né? Ninguém da casa, porque chega a ser ensurdecedor o barulho do miado dele. E começa a irritar, né? Você escutar um barulho toda hora, você começa a ficar irritado com aquilo. Sem poder desligar, sem poder pausar, sem poder abafar. Aí na sexta-feira, eu coloquei ele no closet de novo, num horário que ele costumava dormir, lá em São Paulo. E ele simplesmente dormiu. Fiquei bem feliz, porque aí a certeza que eu tinha que ele não tava com privação de sono, né? Ele dormiu. Acordou 4 da manhã. Tudo bem. Pelo menos ele acordou, né? E dormiu. Bem. E nessa sexta-feira ele começou a fazer marcação de território. Ele começou a fazer xixi fora do lugar. Ele começou a fazer fezes em lugar errado também. E eu fui limpando e falando assim, só tá estressado, é só uma fase, só tá estressado. Porque se eu pensasse que ele tava fazendo isso de propósito, eu ia surtar. Então eu comecei a fazer isso, mas na quinta-feira diminuiu um pouco o miado, ele diminuiu cerca de 20% o miado, mas ainda miava bastante. E aquilo já começava a estressar ainda mais todo mundo na casa, né? Eu acredito que faz parte, né? É um processo, mas ao mesmo tempo começa a irritar, porque ao mesmo tempo que ele tá tentando controlar o território, eu precisava de organização, eu precisava de tempo, eu precisava de espaço. Então, muitas coisas acontecendo simultaneamente. No sábado, quando eu tava esperando, né, a semana passar, final de semana chegar, trabalhando para que o final de semana eu conseguisse focar mais aqui na organização, na limpeza da casa, colocar as coisas no lugar. Eu queria que pelo menos na parte da manhã eu conseguisse dormir. Então, na sexta-feira de noite, eu coloquei ele de novo no closet, ele dormiu e ficou quietinho lá, não miou de noite. Então, isso foi um ponto muito positivo. Pelo menos a gente conseguiu dormir. Aí ele acordou 4 da manhã. Aí ele acordou, começou a miar, começou a arranhar a porta. Eu falei, soltei ele. Mas como era 4 da manhã, era muito cedo, né, pra ele ficar miando na sala e acordar as pessoas que estavam dormindo. Então, eu voltei com ele pro closet pra ele dormir mais e ficar por lá, miar mais no fundo, né? Mas ele miando no closet, a gente escuta no quarto, então acaba que pra gente é ruim. Aí quando deu umas 6 da manhã, eu não tava aguentando mais, que ele miou, tipo, essas 2 horas de forma ininterrupta. Abri a porta, a porta do quarto e deixei ele ficar pela casa. E depois, quer saber, vou abrir aqui fora também pra ver se ele não mia aqui perto dos quartos, né? E acorda as pessoas que estão dormindo. Ou seja, eu abro a casa pra ele, né? E aí eu volto a dormir. Dá umas 7 horas da manhã, eu escuto um miado super diferente. Eu falei, que miado estranho. Tipo um miado de um outro gato. Essa era a minha noção na hora. Aí eu olho pro homem e falo assim, você tá escutando isso? Parece um miado estranho. Ele falou assim, mas por quê? Aí eu falei assim, não, eu abri tudo. Tipo, abri a casa inteira. Aí, o que a gente faz? A gente sai correndo. Quando a gente chega lá fora, menina, o Jaime, ele tá inchado pra cima do outro gato. Tinha um gato preto lá, então ele tava, tipo, inchado pra cima dele. Ou seja, pronto pra atacar, miando quase que na orelha dele, assim, os miados que ele tava fazendo dentro de casa, tava fazendo na orelha dele quase, o gato pulando, não conseguindo pular o muro, batendo a cabeça no portão, depois dando volta, tentando pular o muro, viu a gente, ficou aquela loucura. Aí o Homer
vai pegar o Heimer dá uma patada no outro gato, que é um gato preto. Nesse momento o Heimer morde o punho também do Homer. Então foi tudo assim acontecendo. Uma cena de UFC felino ao vivo, aquela loucura. Ainda bem que o Homer tava aqui, porque eu não ia conseguir lidar com isso sozinha. Eu ia surtar, chamar minha mãe, sei lá, fazer o quê? Jogar água nos gatos, eu ia arrumar alguma forma. Ainda bem que o Homer tá aqui, ele conseguiu controlar. Levou uma mordida por isso, mas pelo menos salvou a vida de ambos. E aí eu só me culpando, né? Por que eu abri a casa inteira, sabe? Porque a gente tá ali na loucura, no estresse, a gente sai fazendo umas coisas que não deveria, né? Então, abrir a casa é uma delas. Mas a mordida foi muito profunda. Eu pensei assim, não, ele deveria ir pro hospital. Mas, enfim, homens não vão no hospital. E não quis, até hoje não foi. E aí deixa ele, né? Mas se fosse eu já teria ido na mesma hora. E aí, naquele momento, eu pensei assim, que era uma semana pra ser de organização, virou uma semana literalmente de sobrevivência. Depois disso, a gente deu uma acalmada. Acredito que o Heimer também parece que desestressou, colocou o estresse dele pra fora. Acontece que agora ficou algo curioso, porque quando fica muito tempo sem ouvir um miado dele, o que era normal antes, eu já penso, cadê o Heimer? Essa é a frase que fica na minha cabeça ecoando, porque se ele não estiver miando, ele deve estar em algum lugar ou deve ter saído da casa. Eu penso assim, nossa senhora, olha o nível, né? Eu reclamei tanto barulho e agora eu fico desconfiada do silêncio, que antes era normal. É isso, esses dias tá sendo essa loucura aí de miado, de calmaria, tá sinistro. Hoje, no domingo, foi a mesma coisa, ele acordou 4 da manhã. A gente colocou ele pra dormir no mesmo closet de noite. Tá sendo importante isso, porque ele tá criando uma rotina, querendo ou não, voltando uma rotina normal. Eu não quero deixar ele muito tempo no closet. Talvez esse primeiro mês só, para depois ele ficar pela casa mesmo. Nesse primeiro momento, acredito que é bom ele ficar, pra não ficar miando de noite. Porque, querendo ou não, os gatos saem de noite, né? Gatos de vizinhança, assim, eles saem de noite, então a gente também não tá deixando ele circular nesses horários que os gatos saem, costumam sair, né? Nesses horários que eles costumam sair, a gente deixa ele dentro de casa e os horários que eles não costumam sair, a gente coloca ele pra fora. Pra mesclar, assim, pra não chegar a ver eles e tudo mais. É um pouco difícil de controlar, mas a gente tá usando algumas estratégias pra conseguir lidar com tudo isso. E no domingo, ele acordou, igual falando, né? Acordou 4 da manhã. Aí o Homer acordou junto, foi deitar lá na sala pra ir junto com ele ou pra acompanhar ao mesmo tempo. O Homer pega no sono e tem o mesmo pensamento que eu tenho às vezes, tipo, cadê o Heimer? Porque tá muito silêncio. E quando ele vê, é questão de tipo, muito rápido, ele vê que a janela da cozinha tem tudo, todas as janelas aqui tem tipo uma telinha de mosquito, sabe? E essa tela tava torta, ou seja, ele pulou a janela, não sei como ele conseguiu abrir porque tava trancada. Ele pulou a janela, arredou essa telinha e saiu. E nisso, tava de noite ainda, era meio que 4 da manhã. O Homer tentando ligar as luzes, saiu correndo, procurando ele. Sabia que ele tinha saído, né? Então saiu correndo e viu que ele tava atrás do gato preto de novo. E tava quase tentando pular o muro, mas como ele é meio rebaixado, assim, ele não é um gato que tem esse hábito de pular. Acredito que pela estrutura dele, ele não consegue pular tão alto. Ele não conseguiu pular, mas olha o caos logo 5 da manhã. Mas em meio a isso eu consegui organizar tudo praticamente. Fiz uma lista quilométrica de coisas que tem que ser compradas. Os cômodos praticamente já estão todos no lugar. Tem algumas adaptações que a gente pode fazer no caminho, mas dá pra sobreviver a próxima semana de forma sem poluição visual, digamos assim. Mas nesse primeiro modo foi sobrevivência e depois decoração. Achei que ia ser decoração, achei que ia ser diferente. Sinceramente, eu achei que ia ser diferente. Nunca imaginei que o Heimer ia miar tanto, assim, ia ter todo esse processo de adaptação, ia ficar tão estressado. Ele já tava um pouco estressado, né? Eu já tinha falado que ele não tava comendo muito. Tava diferente, tava mais quieto, assim, parecia que ele tava com alguma dor, mas ele tava mais quieto, vendo que as coisas dele estavam saindo, o mundo dele tava se desfazendo, né? Tipo o filme Divertidamente, que vai, na cabeça dela vai cair no mundo, parece tipo isso. Parece que o mundo do Jaime meio que caiu. Eu lembro dele lá na casa antiga, ir até um lugar onde que tinha um equipamento, o brinquedinho dele, uma coisa dele espreguiçar ou de esticar, e ele não encontrar ele lá. E aí ele
parava no lugar onde que ele sabia que existia e miava. Foi um processo difícil para ele também. Então, talvez mudar de casa seja isso, né? Você acha que vai organizar o espaço, vai adaptar, conhecer a vizinhança, conhecer os lugares próximos, ir pra academia, correr, coisa que eu não consegui fazer. Mas na verdade, você tem o processo de organizar a sua ansiedade, organizar o seu estresse, organizar a sua mente primeiro, lidar com imprevistos. Você acha que vai colocar as coisas no lugar, mas na verdade você aprende a tirar as coisas do lugar, lidar com o inesperado. E nesse meio tempo, o mato vai crescer, vai chover a semana inteira, o seu gato vai surtar e a casa exige manutenção e você precisa de ajuda. Não dá pra fazer as coisas sozinha. Você aprende que tentar controlar as coisas é uma ilusão, talvez muito bem decorada. É isso, primeira semana na casa nova, foi intensa, foi barulhenta, foi adulta, foi real. E no meio desse caos a gente também segue, o gato também segue. Podemos seguir para a próxima semana. Acredito que essa semana vai ser de adaptação. A próxima semana, adaptar, porque a primeira foi sobrevivência. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Bye, bye.